presidente Luiz Carlos, presidente Rolf, eu vi aqui diversos companheiros nossos se manifestarem. E eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, jogar os erros de uma categoria em cima dos erros da outra categoria. Eu acho que cada um deve procurar corrigir, consertar as suas, né, as suas categorias para que as coisas andem. Se, por um lado, o agronegócio brasileiro produz aí, dá um superávit de 49 bilhões de dólares para o nosso país. Por outro lado, a agricultura familiar produz o alimento que chega até as mesas dos brasileiros. Os dois segmentos são extremamente importantes. Agora, o que tem que colocar, sem dúvida nenhuma, muito claro, é o seguinte: quem produz os alimentos, quem produz verdadeiramente os alimentos que chegam na mesa dos brasileiros são os agricultores familiares não assentados, que produzem mais de 90% da alimentação que chega na mesa dos trabalhadores, dos brasileiros. O sudoeste do Paraná, por exemplo, doutor Rolf, ele é uma região onde a sua propriedade média fica em torno de 15 a 17 hectares. Já foi feita a reforma agrária há muitos anos e não por assentamento, o mínimo de assentamento numa região do município de Marmeleiro. Agora, aquela agricultura familiar que está ali é oriunda dos pais que tinham 40, 48 hectares de terra, os filhos ficaram na propriedade, dividiram e se transformaram ali, aquela propriedade de 48 hectares em 4 propriedades de agricultura familiar. Isso que verdadeiramente acontece. Agora, ninguém aqui está reclamando do movimento Sem Terra de reivindicar o seu espaço, a sua reforma agrária. O que nós temos reclamando é para acontecer aquele momento de vandalismo. Aquilo que aconteceu lá em São Paulo, onde invadiram uma propriedade de um laranjal e foram derrubar as laranjas para mostrar para a imprensa nacional o que eles estavam fazendo, sendo que entre as linhas do laranjal podia plantar o feijão que eles quisessem e muito mais se eles quisessem ficar naquela propriedade. O que não pode acontecer é o que aconteceu no Pará, por exemplo, invadiu no Pará e viu o que aconteceu naquelas fazendas onde a governadora, que é do PT do Paraná, condenou aquele ato, quando o Lula condenou o ato dos movimentos que, ao invés de reivindicarem as terras, usaram de vandalismo ali para poder dificultar, inclusive, o governo e o nosso presidente Lula, que realmente trabalha e que luta para uma justiça tanto no campo como em todos os segmentos da nossa sociedade. Então, isso que nós temos que analisar bem e verificar, que ninguém culpa ninguém é contra daqueles que reivindicam a terra e muitas vezes tem que fazer a sua pressão, mas a pressão dentro da lei e não fora da lei, porque os dois segmentos são importantes. Um dá 49 bilhões de dólares de superávit, quando o superávit brasileiro aí é muito menos do que isso no total. O que seria do superávit, o que seria do crescimento do comércio brasileiro se não tivesse o superávit do agronegócio? O que seria do brasileiro se não tivesse agricultura familiar para colocar o alimento na mesa do trabalhador? Então, isso deve ser bem colocado. Mas o que eu queria fazer era 2 perguntas do senhor, para que possa dar a resposta. Eu tenho recebido no meu gabinete lá no sudoeste do Paraná, que é Francisco Beltrão, diversos agricultores de assentados, viu, doutor Rolf, que estão ali em Honório Serpa, assentamento de Honório Serpa, que tem um grande número de assentados, em Saudade do Iguaçu, que tem outro grande número de assentados, e são assentados que estão há mais de 12 anos nas propriedades, ali naqueles assentamentos, e até hoje o INCRA não legalizou as terras, não titulou as terras.
O agricultor vem toda semana falar comigo, o grupo de agricultor, reclamando porque eles não têm direito a financiamento, estão passando necessidade, não têm condições, e eles querem trabalhar porque aqueles que restaram ali são verdadeiramente os agricultores que estão ali. E eles precisam da titulação para eles poderem reivindicar os seus financiamentos, para poder produzir para o seu sustento e para ajudar na alimentação da família brasileira. Eles precisam de condições, e até hoje, com mais de 12 anos, e o INCRA ainda não legalizou essas terras para que eles possam dar seguimento, principalmente nos financiamentos de investimento na propriedade. E o outro ponto vem de encontro a pergunta do deputado Cetim, que diz: por que o INCRA não municipaliza o cadastramento dos agricultores que reivindicam um pedaço de terra para continuar vivendo na agricultura? Seria o caminho mais justo, e para evitar um monte de problemas que vem acontecendo a reforma agrária. Porque o município, o prefeito, o secretário, as autoridades que estão ali do município, conhece e sabe aqueles agricultores que realmente são sem terra e precisam, e tem o perfil do agricultor, e precisa de um pedaço de terra. Por que o INCRA não facilita tudo isso e não municipaliza o cadastramento daqueles que reivindicam terra? Eram essas perguntas.